pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Faz alguns dias que eu não gravo, né? E quem me conhece, quem está no meu Face sabe do que aconteceu nos últimos dias, no último dia 30. Quem me conhece sabe o quanto eu amo os animais. E dia 30 aconteceu uma coisa assim muito triste. Eu ainda estou me recuperando, por isso eu não tenho gravado. E eu achei melhor que o primeiro vídeo que eu gravasse fosse para falar sobre o ocorrido, né? E também acho também que é uma forma de eu me desabafar também, porque a gente fala daquilo que o coração tá cheio e às vezes a gente precisa mesmo, né, colocar para fora. E hoje eu quero falar um pouco sobre a minha gatinha. Eu até semana passada, né, eu tinha aqui 3 gatinhos. Uma delas, né, a Joy, que foi aqui, morreu no último dia 30. E a história da Joy é o seguinte, todos têm uma história especial, os 3, né? Eles todos, cada um deles é especial. Mas assim, a Joy, ela foi encontrada em 2016, né? Minha filha indo para o trabalho, viu ela num terreno, né? Num terreno abandonado. Ela era um bebezinho, tinha menos de 2 meses, né? Ela era bem pequenininha. Então a minha filha percebeu que ela não conseguia se andar direito, ela se arrastava, estava com um probleminha nas perninhas traseiras. E a minha filha percebeu que se deixasse ela ali, ela iria morrer, né? Então ela estava indo para o trabalho, ela foi até uma loja, uma casa de ração mais próxima, né? Explicou a situação, pegou uma gaiolinha emprestada, pegou então o gatinho e levou para casa. E segundo a minha filha, ela era muito brava, né? Talvez o instinto, né, de defesa, por ela saber que não tinha tanta defesa. Então a minha filha levou ela para casa e cuidou dela. Ela foi levada então no veterinário porque as 2 perninhas dela tinha problema, ela não conseguia se locomover direito. E de início, nessa época, inclusive, a minha filha não morava com a gente, né? Então, ela me mandava as fotos e contando tudo o que tinha acontecido, e a gente achava que ela tivesse sido maltratada a ponto de ter ficado naquela situação, e aí então tivessem jogado ela nesse terreno abandonado. E aí então ela foi levada ao veterinário, né, para ver se conseguia, né, arrumar as perninhas dela, tratar, enfim. E aí o veterinário também não sabia explicar o que tinha acontecido, então até então a gente achava que fosse, né, que alguém pudesse ter feito algum mal. Depois, pesquisando melhor, eu descobri que ela viu uma paralisia e que isso é normal, né? Às vezes tem animais que nascem com essa paralisia. E aí então o veterinário achou melhor que fosse tirado uma das perninhas. Por quê? Uma perninha traseira ainda tinha algum movimento e a outra não tinha nenhum movimento. Então, se deixasse as 2, aquela que ainda tinha algum movimento ia atrofiar por completo, fora o peso que ela estaria carregando, né, de ter que puxar um membro que não ajudava. Então foi tirado toda a perninha, toda mesmo, de forma que só ficou mesmo de um lado, só tinha barriguinha. E aí, depois de alguns meses, né, minha filha veio então para casa, e aí ela veio, lógico, e a gente sempre assim, tratando ela assim com todos os cuidados, até com mais cuidado que com os outros. Na verdade, na época, eu tinha só uma gatinha, né, a Tequilinha, que estava com 6 anos e meio, e a Tequilinha, ela não aceitava outro gatinho pelo fato de ela ser muito ciumenta, né? Então foi difícil a gente fazer elas ficarem amigas, por mais que a Joy
quisesse a amizade da Tequila, a Tequila sempre ia pra cima dela, sempre assim, tipo, em tom agressivo. A Joy vivia escondida assim, embaixo das cobertas, né? Ela se enfiava embaixo das cobertas, ninguém achava ela. E às vezes a gente fechava a porta do quarto, a Tequilinha dava um jeito de pular a janela para ir lá brigar com ela, enfim. E ela era um bebezinho, né? Ela tinha o que? Menos de 2 meses. E a gente, desde então, a gente sempre com muito cuidado com ela para que ela não se machucasse, né? E a gente, na época, a gente tinha um cachorro também, mas ele era muito bonzinho e eles, né? Ele era muito amoroso, então não teve problema com ele. Enfim, a Joy ela foi crescendo, sempre com muito amor. Nós sempre demos assim muito amor para ela. E assim os cuidados com ela era maior. A gente sempre amou todos, nós amamos todos, mas assim o cuidado era maior pelo fato de ela ter aquela deficiência. Mas assim ela era muito feliz. Ela brincava, por mais que ela tivesse só uma perninha traseira, mas as duas da frente dela era assim muito forte. E ela corria, sabe? Ela brincava. Só que assim, ela não podia saltar. As coisas que os outros gatos faziam, assim, ela não tinha como fazer, né? Então, mas ela interagia bem com eles. Na verdade, com ela, né? Na época era só a Tequilinha e ela. E com o tempo, dali uns 5 meses, a Tequilinha acabou aceitando ela, né? Às vezes até arriscava uma brincadeira com ela. Só que a Tequilinha, os animais, eles percebem a dificuldade do outro, né? Então a Tequilinha sabia das dificuldades da Joy e às vezes até arriscava uma brincadeira com ela, tipo, ia para cima dela, mas aí quando chegava perto já saltava para longe, porque sabia da deficiência dela, né? E a Joy, então, às vezes, eu sentia vontade de pegar um outro gatinho para fazer companhia para ela, um gatinho pequenininho para fazer companhia para ela, né? Porque a Tequilinha era grande para brincar com ela. Mas o gatinho também ia crescer. E aí a gente também tinha aquele problema que para trazer um gatinho, a Tequilinha também já ia sentir de novo. Enfim, então a gente ficou naquele dilema. E nisso, passou-se 2 anos e meio. Então, nesses 2 anos e meio, aí apareceu aqui em casa um gatinho. Ele já era grande, tinha 6 meses, né? E na época a gente achava que era uma fêmea, era uma menina. E a Joy, então, eles criaram uma conexão muito, muito forte, né? E a Joy, então, eles brincavam. E ele não saía aqui de casa. E eu falei, bom, será que tem um dono? Será que tá perdido, né? Porque e ele era lindo. E então nós descobrimos que, sim, que o gatinho tinha um dono, né? Que morava na outra rua de trás da minha casa. E aí eu entrei em contato com ela, tal, expliquei que, né, a gatinha dela estava aqui e tal, e que estava se dando muito bem com a minha gatinha e tal, e que a gente estava cuidando. E ela falou, não, não, tudo bem, pode deixar, até porque ele, né, ele já é castrado, nós pegamos ele novinho, mas aí na temporada, como tinha criança aqui em casa, tal, visita, então ele acabou não se acostumando e ele não para aqui, né? E aí eu falei, não, mas não é uma gatinha? Gente, eu teimava que era, porque ele não tinha cara de gato, ele tinha cara de gata, sabe? Ele era muito meiguinho, muito, sabe, muito tudo. Aí, não, é um gato. E eu falei, ai, enfim. Aí depois a gente acabou, né, vendo que era um gatinho mesmo. Mas, enfim. Ele ficou aqui e aí a Joy adotou ele, então ela dava aqueles banhos de língua nela, nele, porque gato tem muito disso, né? Gato tem esse instinto assim de limpeza e tal, e daí dava aquele banho. E a Tequilinha já era mais na dela, já muito ciumenta, né? Não queria conversa. E aí a Joy já era assim mais mãe, né? Então, ele dormia com ela, tal. Na verdade, assim, ela tinha a caminha dela, ele dele, só que ele não queria saber da caminha dele, ele queria ficar com ela. Então, ele ia muito para a caminha dela. E às vezes, acho que ela se sentia incomodada, porque como ele deitava a cabeça em cima da barriguinha dela, e ela não tinha a coxa, né, não tinha nada para proteger, era só a barriguinha mesmo, e com aquela deficiência, então ela se sentia um pouco incomodada, ela mudava de lugar.
Até que, enfim, os dois acabaram dormindo em cima do sofá, né? Que aí tinha bastante espaço para os dois. Então, ninguém... Às vezes ele ficava na caminha dele, às vezes ele ia pra lá, enfim. E nisso o tempo se passou, né? Nisso o tempo se passou e, assim, a gente sempre com muito cuidado. Eles são, na verdade, eles são assim, às vezes a gente sente, dá por falta, a gente já corre, já quer ver onde eles estão, né? Já quer saber se eles estão bem. Mas com a Joy era um cuidado a mais, porque a gente queria saber se ela realmente estava bem. Até porque às vezes eles brincavam, né? O Dudu mesmo, né? Que é esse gatinho, que inclusive a dona dele depois falou que o nome dele era Espeto. Só que a gente não se adaptou com esse nome, começamos a chamar ele de Dudu e ficou. Então o Dudu mesmo brincava com a Joy e como assim, ele era maior, tal. Ele é um meninão, né? Então a gente tinha sempre aquele cuidado de estar olhando para ver se eles não se machucavam, enfim. E às vezes ela dava uma sumidinha, ela gostava de ficar sozinha. Os gatinhos são muito assim, né? Eles despendem de muita energia e às vezes eles também captam muita energia e eles precisam do momento deles sozinho para que eles possam recuperar essas energias. E a Joy, ela ficava muito, às vezes ela se escondia num cantinho, então a gente ia procurar e chamava daqui, chamava dali, ai meu Deus, onde tá? E de repente ela aparecia do nada, né? E no sábado, no dia 30, é interessante que antes disso eu vinha tendo uns sonhos, inclusive, eu tive um sonho, eu contei para minha filha, né? E assim, só que assim, às vezes tem sonhos que eu tenho que eu preciso contar porque eu esqueço, né? Assim, normalmente quando estou para levantar, eu sonho para acordar. Eu sonho, só que eu sonho, se eu não contar, eu apaga tudo. E esse, como foi muito estranho, eu contei para minha filha, né? Então, eu falei para minha filha que eu tinha tido um pesadelo que uma pessoa, né? Ela tinha enterrado um gatinho, né? Ela estava com um gatinho dentro de um saco, né? De ração, e eu vi, né, que ela ia enterrar esse gatinho vivo, né? E eu falei para ela, se você fizer isso, eu chamo a polícia. E eu peguei o telefone para chamar a polícia. Minha filha até falou, mãe, mas ao invés de você pegar o telefone, porque você já não pegou, tomou o gatinho da... Só que assim, gente, sonho é uma coisa assim muito que a gente não tem controle, né? Então, enfim, eu não lembro assim detalhes porque eu esqueço. Logo depois que eu conto, eu esqueço. E inclusive isso eu não estava lembrando, minha filha que lembrou, que me contou o sonho, e daí eu só lembro alguns flashes. Então foi assim. E aí eu vinha sonhando e tal. E no dia 30, no sábado, né, a gente brincou com ela de manhã e tal. Ainda aqui, né, aqui fora, ela passou por mim, eu fiz carinho nela, porque assim, ela era muito peluda. Então eu adorava ficar apertando assim, sabe, os pelos dela assim, brincando. E aí ela passou por mim. Era mais ou menos uma hora, eu acho. E aí eu tava na cozinha e tal. Minha filha tava aqui rastelando o quintal, né? Tirando as folhas do quintal. Enfim, e aí, quando foi umas 15 horas, mais ou menos, eu vi que ela não tava, não tinha aparecido. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver onde ela tá. E eu fui procurar, comecei a chamar. Só que quando eu saí assim, sabe? Quando eu fui chamar ela, eu já senti um embrulho no estômago, né? Eu senti um embrulho, um aperto, sabe? E aí eu chamando ela e ela não aparecia. Chamando, isso já era o quê? Umas 15 horas, né? Ela não aparecia. E aí eu pensei, bom, será que né, alguém, ela deve ter saído, né? Enfim, eu já coloquei porque assim, do lado da minha casa tem aqui nos fundos tem um muro alto, mas assim, do lado tem uma faixa de APP, que é área, né, área de preservação permanente, que não pode construir nada. Então, a gente cercou e colocamos também embaixo umas tábuas exatamente para que ela não pudesse passar, né?
E aí eu pensei, ela deve ter fugido, deve ter ido para rua algum, né? Deve ter ido em algum lugar, ou mesmo saído aqui e tal. E alguém deve ter visto, e como ela é muito bonita, alguém deve ter achado que não tinha dono, ou sei lá, como ela não tem uma perninha, a pessoa deve ter ficado com dó, deve ter levado para casa. Gente, esse foi o meu primeiro pensamento. E aí eu falei, filha, coloca nas redes sociais, anuncia. E a gente nem tinha certeza realmente se ela tinha sumido, porque ela poderia estar em algum lugarzinho, em algum cantinho, como ela sempre fazia. Mas o meu coração estava tão apertado, meu estômago eu já tinha começado a embrulhar. Falei, não, coloca nas redes sociais, e assim foi feito. E a gente passou aquela tarde assim, chamando, né? Aí umas 5 horas, né? E toda hora correndo nas redes sociais, não, ninguém viu. Mas eu pensava, ela vai aparecer, alguém está com ela. Na minha mente, alguém estava com ela. E a pessoa ia aparecer no Face, ia falar, olha, tá aqui, eu achei e tal. E isso era o que não passava outra coisa pela minha cabeça. E aí, à noite, né, eu não consegui dormir, né, não consegui dormir. E aquele aperto. Aí eu saí, né, saí aqui fora, olhei para o céu, e tava assim, tava um pouco nublado, né? Mas tinha estrelas, eu olhei. E eu fiz um pedido, eu falei, Deus, se ela não puder vir até mim, me leve então até ela. Porque assim, eu sabia que se alguém tivesse pego ela não ia vir sozinha, né? Devido às condições dela. Se a pessoa não trouxesse, ela não viria. Então eu pedi que eu pudesse chegar até ela, que eu pudesse encontrar ela, né? E aí eu fui deitar, mas eu não consegui dormir, porque eu também já estava com dor de cabeça, e começou uma dor na nuca, enfim, eu não consegui dormir. E aí, como eu não conseguia dormir, então eu fiquei atenta para ver se eu ouvia alguma coisa diferente. Vai que alguém de repente viu e resolvesse devolver ela, colocasse ela no quintal. Enfim, a gente espera, né, o melhor possível. E vem cá, Tequilinha. Vem, mamãe. Vem aqui, vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem aqui, neném. Minha gatinha apareceu aqui. Vem, mamãe, aqui. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Ela não quer vir. Vem, mamãe, vem. Então, aí a gente esperava que ela aparecesse. E aí, naquela noite... Deixa eu fechar aqui, tá muito barulho. E aí naquela noite, como eu fiquei acordada, então eu procurei assim ver se ouvia alguma coisa. E inclusive eu cheguei até a ouvir miado dela, né? Mas isso eu ainda tava, a gente ainda não tinha ido dormir. Talvez, né? Não sei, alguma coisa da minha cabeça. E aí eu ouvi durante a noite, eu ouvia muito um cachorrinho latindo do outro lado da rodovia, né? E o cachorrinho latia assim sem parar. Então eu pensei o seguinte, ela deve estar nessa casa onde tem esse cachorrinho, porque não é normal esse cachorrinho latir sem parar. Ela deve estar presa em algum lugar lá, alguém prendeu ela, e como tem o cachorrinho, então o cachorrinho deve estar assim, estranhando tal, e ela deve estar assustada, e aí aquilo... Aí é que eu não consegui dormir mesmo, porque eu pensei, ela deve estar se sentindo acuada tal. No dia seguinte, 6 horas da manhã, eu olhei aqui fora de novo, chamei minha filha, falei, filha, eu vi a noite toda um cachorrinho latindo do outro lado da rua, então vamos ver, de repente a Joy possa estar lá, né? A minha gatinha, Tequilinha, hoje ela amanheceu assim, miando direto, chorona, eles ficam chorando, porque eles sentem falta dela, né? Então ela tá chorando direto, ela tá procurando por tudo. Ela fica procurando. E mesmo já tendo passado uma semana, ela fica procurando. E aí, então, a gente, como era domingo, né, a gente esperou, né, dar umas 8 horas, só que assim, nós saímos antes, né, pra gente procurar a casa onde tinha o cachorro. E aí, assim, voltando um pouquinho, na noite anterior, quando eu saí aqui fora e eu olhei para o céu e eu pedi, Deus, se ela
não puder vir até mim, me leve até ela. E eu fui deitar. Então, eu imaginava que ela estivesse numa casa, né, com pessoas e tal. Só que quando eu imaginava, eu não conseguia ver isso. Então, eu tinha uma visão assim. Uma visão, é, é como se, é uma visão de cima, sabe? Sabe assim, aquelas visão do Google, quando uma visão de satélite, alguma coisa assim, quando baixa aquela visão, aquela imagem. Então, eu tinha uma visão de cima como se fosse um parque, né? Como se fosse um parque. E aí tinha muitas árvores, e aí à medida que ia descendo, ia abrindo um espaço entre as árvores, e aí eu conseguia ver o chão. Mas eu consegui ver, só que assim, eu não via ela. Então, para mim, eu pensava, por que tá me mostrando isso? Né? Por que eu tô vendo isso? Porque eu não via ela ali, eu só via uma parte do chão entre as árvores, à medida que a visão ia se aproximando, né? E eu não me via entre as árvores. A visão que eu tinha era só de cima e eu não conseguia entender. Toda vez que eu tentava imaginar ela na casa de alguém, me vinha aquela visão. E aí, teve uma hora que foi muito assim, um lapso, assim, foi muito rápido. Eu vi do lado dessas árvores, aí já era como se eu tivesse ali, só que eu vi do lado dessas árvores uma lagoa com água amarela, água suja, água barrenta mesmo. E aí, nossa, isso me deu assim uma preocupação, alguma coisa. Eu já fiquei mais triste, mais chateada quando eu vi aquilo. Me deu uma sensação ruim. E aí eu não queria mais ver nada, assim, eu, né, queria dormir, mas eu não conseguia. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, quando a gente foi procurar, quando nós saímos cedo para procurar por ela, antes do lado de trás da minha casa, tem um terreno, né? Tem um terreno que é da vizinha, que mora ao lado, né? A vizinha mora do lado e tem esse terreno grande que é dela. E aí, eu falei para minha filha, nós vamos procurar ela nessa casa onde o cachorro tá latindo e tal. E depois a gente vai dar uma olhada nesse terreno aí de trás, né? Se bem que assim, eu sabia que se ela tivesse ali, ela teria voltado, tá? Ela não teria por que ela ficar ali. Eu sabia que se ela tivesse ali, né, ela teria voltado, a gente teria chamado, ela teria voltado. E nesse lugar também onde a gente colocou as tábuas embaixo, que é cercado ali, eu vi que tinha um vãozinho ali que ela poderia ter saído por ali, né? Eu fui olhar e eu vi que ela poderia ter saído. Então falei para minha filha, depois quando a gente voltar, a gente vai dar uma olhada, né? Não tem. E eu avisei, eu passei uma mensagem para a vizinha. Eu falei, olha, a gente depois vai entrar no seu terreno para procurar minha gatinha que sumiu desde ontem. Mas caso você veja ela por aí, se você souber de alguma coisa, nos avise que nós estamos preocupados, estamos procurando. E a mensagem que ela me mandou de volta foi a seguinte: bom dia, sim, fiquem à vontade, né? Gente, foi isso, essa foi a mensagem que ela me mandou. Então não tinha por que a gente desconfiar de nada, enfim. Quando nós fomos lá, que vimos o cachorro, a casa onde o cachorro estava latindo, tal, isso foi do outro lado da rodovia, mas o pessoal ainda estava dormindo, porque era domingo e não eram nem 8 horas da manhã ainda. Aí a minha filha falou, mãe, você não quer ir lá no terreno? Eu falei, quero, filha, quero ir lá no terreno. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada e depois a gente volta aqui. Falei, tá. Aí a gente foi, né, naquele terreno, tem atrás da casa. Foi difícil pra gente entrar lá, porque é tudo fechado de mata, né, cerca viva e tinha arame farpado também. Enfim, nós conseguimos entrar ali. E aí eu fui andando pela beirada daquela cerca, né? E aí tinha um barracão que tá destruído, mas assim, eu vi que tinha uma pá ali.
até aí normal, tinha, é uma ferramenta que tá ali, né? Então nós continuamos procurando por tudo, né, ali, e eu chamando por ela, chamando, e em nenhum momento, nesse momento, em nenhum momento eu lembrei da visão que eu tive à noite, eu não lembrava, né? E eu só sentia que eu tinha que andar. Eu sentia que eu tinha que andar por ali. E eu comecei a andar. A gente já vindo embora, já ia sair para vir embora. E aí nós olhamos no chão, assim, na nossa frente, tinha uma terra remexida. Sabe como se alguém tivesse mexido ali, né? E tinha até como se fosse um montinho assim por cima. Aí a minha filha olhou e falou: o que que é isso? Quando ela olhou e falou: o que que é isso? Aí eu olhei para ela, eu falei: tá estranho. Mas, gente, em momento nenhum passou pela minha cabeça nada, em momento nenhum. E aí a minha filha pegou um gravetinho, um galinho pequenininho de árvore, e começou a mexer ali na terra, remexer ali por cima. E aí, na hora, eu lembrei da pá que eu tinha visto, né? Do outro lado lá, que estava encostado. Eu lembrei. Aí eu corri lá e... Gente, mas foi muito automático. Em momento nenhum eu imaginei que ela tivesse enterrada ali. Em momento nenhum, não passou pela minha cabeça. Tudo que eu fiz foi muito automático. É como se eu tivesse... Enfim. Aí eu peguei a pá e comecei cavar, né? Aí a minha filha tirou da minha mão. Não, mãe, deixa que eu tiro. E ela também não tinha passado nada. Não passava pela nossa cabeça. Aí minha filha começou a cavar. Ela deve ter cavado uns 20. A minha filha falou: mãe, não tem nada aqui. Então, eu peguei a pá da mão dela, mas foi tudo assim muito automático, muito... eu não imaginava que ela tivesse, mas foi, eu sabia que eu sabia que eu tinha que cavar. E eu comecei a cavar e aquilo não parava mais. Parece que uma parte de mim acreditava que não tivesse nada ali, mas a outra parte falava: continua cavando, né? Continua. E eu continuei cavando. Gente, para vocês terem uma ideia, devia ter ali uns 70 centímetros de profundidade. Então, era muita coisa. E aí, mesmo assim, eu continuei cavando. Dentro de mim, eu sabia que eu não podia desistir. E eu continuei. Aí, teve uma hora que eu vi alguma coisa, né? Ah, sim, minha filha ainda falou assim: nossa, mãe, deve ter um tesouro escondido aí, vamos ficar rica. Ela brincou, porque até então a gente não tinha noção nenhuma, não imaginava o que poderia estar acontecendo. Ela ainda brincou: hoje vamos ficar rica. Só que mas eu já estava, não sei, alguma coisa dentro de mim, não sei. E eu continuei cavando, e aí eu vi alguma coisa, apareceu alguma coisa que parecia ser... eu pensei primeiro que fosse uma raiz, depois eu falei: não, a beira de uma caixa. Falei: uma caixa de sapato. Eu nem sabia se era caixa de sapato aquilo, eu não sabia o que era, mas eu falei: tem uma caixa de sapato aqui. E aí eu continuei cavando, tava difícil para tirar, minha filha ajudou, enquanto eu fiz uma alavanca com a pá, ela ajudou a tirar. E tava, realmente era uma caixa de sapato, tava num saco preto, né, num saco de lixo. E aí, a hora que ela tirou, ela falou: nossa, o que que tem aqui? Ela ainda não tinha caído a ficha dela. E ela falou: o que que tem aqui dentro? E na hora eu falei: filha, não abre, não abre. Vamos chamar alguém. Porque eu não tinha coragem de abrir, o choque. Ela também, eu não queria que ela visse se fosse realmente aquilo. E nessa hora, então, eu lembrei da visão que eu tive na noite anterior, do que parecia um parque. Porque, assim, parecia um parque na minha visão. Olhando de cima, parecia um parque, só que, assim, não tinha casa dos lados, não tinha nada. Não tinha nada, eu só via as árvores. E à medida que ia se aproximando, então eu via aquele espaço no chão, mas eu não via ela. Então, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Para mim era um parque. E só depois eu via aquela lagoa em volta. E do lado do terreno tem realmente Só que não é uma lagoa, é como se fosse um córrego, sabe? É um riozinho, sabe? Que inclusive ele está quase seco porque não tem chovido, então ele nem tem água direito. E eu vi uma lagoa. Só que eu não entendia, né? Eu não conseguia entender. E quando
a gente tirou aquela caixa, aí eu entendi a minha visão, né? Eu entendi por que quando eu buscava imaginar onde ela estava, vinha para mim aquela visão. E aí eu entendi também por que eu fui levada lá, né, naquele terreno. Eu entendi que aquilo foi obra da espiritualidade, porque a minha dor era tanto, sabe? E eu precisava saber, né? Eu precisava saber. E todos os dias pela manhã, quando eu faço a minha meditação, eles estão comigo, né? Os três estavam ali sempre. E então, né, eu acreditei que a espiritualidade tivesse, né, me mandado até ali. Então aquela visão fez todo sentido para mim. E aí então nós tiramos, né? Nós tiramos ela. Minha filha falou: "Não, mãe, eu vou abrir para ver o que tem aqui". Eu não queria que ela abrisse, mas aí quando ela abriu, né, ela abriu assim um pedacinho da caixa, ela falou: "Mãe, tem um gatinho aqui dentro e parece ser um gatinho branco, só que assim, o pelo dela era um bege clarinho, dava impressão de branco, enfim". E eu já sabia que era ela que estava ali. Gente, foi muito doloroso, muito doloroso. E depois, então, e a gente não entendia por que eles tinham feito isso, né? Por que a vizinha tinha feito aquilo, como, né? E eu tinha mandado mensagem para ela de manhã falando que ia procurar porque tinha sumido e se ela soubesse de alguma coisa para ela avisar. E ela falou assim numa frieza muito grande, a mensagem que ela mandou numa frieza muito grande: "Não, fique à vontade, tudo bem, fique à vontade". A Tequilinha chorando. "Fique à vontade", né? Numa frieza muito grande. E aí a minha filha chamou a polícia e daí então ela viu que a gente tinha encontrado, aí ela veio ao nosso encontro e eu perguntei para ela: "Mas por quê? Por que de tudo isso, né? Por quê?" Ela: "Eu fiquei com medo de avisar vocês que não sei o que". Não tem lógica. Como assim medo? A gente, né, poderia de repente ter salvado. O que ela me falou foi o seguinte: que 2 cachorros entraram lá no quintal e mataram ela, pegaram ela, né? Enfim, não deu tempo de salvar. E aí então eles resolveram enterrar, né? E eu falei: "Mas mesmo eu tendo depois falando que estava procurando". Então, gente, isso para mim assim foi muito doloroso, muito doloroso. Esses dias né, tive que tomar medicamento, ainda tô tomando medicamento, né? Mas eu não quero assim, não quero com isso trazer tristeza, passar tristeza para ninguém. Na verdade, a minha maior motivação de ter feito esse vídeo é para mostrar para vocês que se a gente tem uma conexão, tá, com a nossa essência, se a gente, e quando eu falo de essência, todo ser vivo tem uma essência e os animais, eles têm a mesma essência que a gente, né? Embora muitas pessoas não acreditem, muitas pessoas ainda não tomaram essa consciência. Eles estão só em corpos diferentes, os invólucros deles são diferentes que o nosso, porque nós estamos em graus de evolução diferente, mas isso não quer dizer que eles sejam menos que nós, né? Isso não quer dizer que nós sejamos mais que eles. Eles estão aqui para nos ensinar e nós estamos aqui para aprender. Então, quando eu fazia, né, de manhã a minha meditação com os três ali do meu lado, era uma energia muito boa, né? Era uma energia, a gente tinha assim uma conexão, né? E hoje eu tenho os dois, a Tequilinha e o Dudu. Eles sentem muita falta dela. Nós todos sentimos. Isso vai passar, né? A saudade vai permanecer, mas a dor, com o tempo, essa dor ela vai passar.
Então, eu, né, vim passar para vocês assim nesse vídeo que eu não tenho, ultimamente eu não tenho feito vídeo, eu sumi, né? Por isso eu não estava em condições de fazer vídeos. E eu queria também mostrar para vocês que vale a pena, sabe? A gente se conectar mais com os animais, se conectar mais com a natureza, esquecer um pouco, se desligar um pouco desse nosso lado materialista, porque se a gente tem essa conexão com a natureza, fica mais fácil para a gente entender os avisos, como eu tive aquele sonho que eu passei para mim, que eu contei para minha filha uns dias antes. De repente tudo tivesse mais claro, de repente eu não sei se eu poderia evitar, né? Não sei se eu poderia evitar, mas talvez fosse só mais um preparo para mim, né? Talvez fosse a espiritualidade me falando, olha, eu estou aqui, né? Nós estamos aqui, nós não vamos te abandonar. Enfim, de qualquer forma a gente recebe uma força, a gente se fortalece quando a gente vê por esse lado. Então, o que eu quero passar, o que eu tento passar para vocês nesse vídeo é a importância da nossa conexão com a natureza, com os animais, né? Não que a gente não que a gente tenha que deixar de ser a gente, não, de forma nenhuma. Em momento nenhum, eu deixo de ser eu. Muitas vezes eu sou muito brava, principalmente quando eu vejo injustiça. Eu não consigo aceitar, eu não consigo, sabe? Eu fico brava, né? Mas nada que me tire do eixo, assim, sabe? Nada que mas assim, eu tenho né? Eu continuo sendo eu não sou uma pessoa assim, sabe? Perfeita. Não, eu tenho as minhas imperfeições, né? Mas eu não esqueço dessa minha conexão, tá? Então, gente, o que eu quero passar para vocês é isso, é a importância do amor com os animais, da conexão com os animais, com toda a natureza em si, né? Porque a nossa essência é essa, né? A nossa essência é espiritual. Então, fiquem todos com Deus, tá? E espero que tenham entendido. De repente eu até faça mais alguns vídeos, né? Falando mais sobre a espiritualidade, falando mais sobre essa conexão que a gente precisa ter com a natureza, né? E, enfim, mas por enquanto, agradeço a Deus por todo o tempo que ela esteve conosco, que ela nos ensinou e ela nos ensinou muito. E fiquem todos com Deus, Deus abençoe o dia e a vida de cada um de vocês, tá? E vamos procurar ter uma conexão maior com os animais e com toda a natureza, que vale muito a pena, tá? Fiquem com Deus.